Corte. Deixa eu contar, né? Oi, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Somos nós de novo, voltamos, demorando, mas voltamos. E acho que é o que importa é voltar. Hoje a gente veio trazer aqui um pouquinho do que a gente pensava que a gente queria ter ouvido antes de vir pra cá. Acho que a gente pesquisa muito, vê muito na internet, seja no YouTube, seja em sites, whatever. Mesmo assim, a gente vem com uma mentalidade, com ideias, né, achando que é de um jeito e é de outro. Porque na vida real mesmo, ali, quando você tá vivendo, é uma coisa completamente diferente de tudo que você leu, né? Acho que, tipo, o vídeo é mais sobre coisinhas que a gente gostaria que alguém tivesse dito pra gente, tipo, olha, presta atenção nisso, vê isso também. Porque quando a gente pesquisava muito, a gente via muito sobre, tipo, poder de compra de Portugal, as vantagens de morar em Portugal. E isso a gente pode um dia abordar também, só que tem coisas que quando a gente tava pensando, eu pensei, putz, a gente podia falar sobre isso, porque eu gostaria de ter visto um vídeo que talvez falasse um pouco sobre isso. É como trazer um pouco da realidade, ao invés de só ver como que tira documento, como que eu guardo dinheiro. Sim. Porque isso é importante vocês saberem, mas eu acho que você saber também aquela coisinha que tá nas entrelinhas, sabe? E que ninguém fala. É mais importante até, porque você não vem achando que é tudo mil maravilhas, como é plantado nos vídeos. E não é, gente, não é. Você está imigrando, não é mil maravilhas. É você tá indo para um país diferente, uma cultura diferente. Então, a gente colocou alguns pontinhos para poder controlar o vídeo, né, digamos assim. Mas o principal quando a gente pensou assim foi, tipo, idioma. Gente, pode não parecer, porque a gente fala português e a gente tá em Portugal, né? Não precisa aprender o idioma. É o mesmo idioma. Foi um erro que a gente teve, porque a gente pensou, um país que já fala o nosso idioma, né? Então é muito mais simples, é muito mais fácil a gente sobreviver. E realmente, né? Vamos tirar esse critério. Mas ainda assim, primeiro, que a diferença linguística, né? Acho que o sotaque, principalmente, é um pouco complicado ali no começo. Você acaba que fica se esforçando para tentar entender, principalmente não só por conta do sotaque, mas também dialetos. Mas não é nem só essa questão que a gente tá querendo abordar mais em relação ao português. Acho que o português em si a gente consegue se virar, dar um jeito, porque é a forma deles falarem, mas o português em si a gente consegue. Mas o importante mesmo é tipo, e o que vocês acham que a gente deveria fazer? Gente, o básico mesmo é aquilo estilo Brasil inglês. Aqui todos os portugueses, eu acho que na maioria, eles já saem das escolas falando inglês no nível que a gente não sai no Brasil. De um intermediário, no mínimo, para avançado. Sincero, eles já saem assim. Eu acredito que por ter uma facilidade, até, por exemplo, você ir de um país para outro aqui, que é bem mais fácil, então você tem um contato maior com o idioma, né? Sim. E acaba que aqui não é um diferencial. No Brasil, eu acho que a gente concorda bem nisso, que é um diferencial na questão profissional se você tem o inglês. Você tem o inglês, aqui não. Lá no Brasil, você tem o inglês, é um diferencial tão grande que tu recebe mais por isso. Tem vagas mais para isso. Específicas, né? Acho que o importante é a gente frisar aqui que Portugal é um país que vive de turismo. Então, se tu vem para uma cidade grande e tu vai procurar emprego, é muito mais fácil tu ir encontrar vagas, até mais ofertas de atendimento. E normalmente, para atendimento, eles vão te pedir no inglês, porque é um país turístico. E tipo assim, a gente quando chegou, a gente se esbarrou muito em vagas que em inglês não era o básico. Eles já pediam tipo um espanhol, eles pediam francês, eles pediam italiano. Porque às vezes você tem um inglês avançado, mas você tem aquele medo, né, de falar, aquele medo, enfim, porque não tem o contato direto com o inglês, então faça uma aula. Mas para além disso, se você tiver uma oportunidade de estudar um terceiro idioma, estude. E aconselho, muitas vezes a gente vai pensar, fazer um espanhol. Não. Se você vai vir para Portugal, aconselho muito tu aprender um francês ou um alemão. São línguas um pouco mais complicadas? Sim, mas aqui é muito mais remunerado e é muito mais procurado. Eu aconselharia de toda forma, tipo assim, nessa sua programação de vir para fora do Brasil, de fazer umas aulas, nem que você chegue aqui com um básico do to be e do tipo, conseguir falar algumas coisas em uma entrevista, sabe? Na minha primeira entrevista e nessa minha segunda empresa, eu trabalhei em 2 empresas até agora, a entrevista foi em inglês, só que o meu trabalho é com atendimento do público brasileiro. Mas a empresa, por não ser do Brasil, toda a contratação foi em inglês, o treinamento, uma parte foi em inglês. Então acaba que eu não trabalho utilizando 100% o inglês, mas foi necessário para eu chegar na vaga. Então foca no idioma, pesquisa. Se você já tem inglês, é uma chance de você dar um start em um idioma a mais. Porque realmente, como o Lucas falou aqui, francês e alemão, gente, pagam uns salários bem maiores do que eu normalmente pago. Para vocês terem uma noção, um salário de um médico aqui, líquido, vai pagar aí 1.500 euros. E a gente já viu vagas só para atendimento, como o nosso, só que para quem fala francês ou alemão, pagando aí líquido o mesmo valor. O ponto 2, pessoal, é a localização de onde você vai morar quando você chegar. A gente percebeu isso depois de já estar aqui. Pensem bem onde vocês vão vir, onde vocês vão se estabelecer assim que chegam. Quando a gente vem, você procura cidades de maior fluxo, né? Cidades grandes, porque aqui normalmente tem mais emprego. Mas vou dar um exemplo. Porto
ela é uma cidade grande, mas existem cidades próximas que tu pode morar e pagar mais barato. Às vezes vai ter uma condução, vai ser menos serviço de condução pública? Vai. Mas às vezes vai compensar mais. A gente tem Vila Nova de Gaia, a gente tem Famalicão, a gente tem Póvoa de Varzim, que tem até metro até lá. Mas por que a gente está querendo pontuar isso? Porque depois que você chega, é muito difícil você conseguir sair de onde você está para ir para outro lugar. Quando você chega, você tem que ter aí, pelo menos, vai ficar um ano preso nessa cidade. Porque é o ano que você vai se estabelecer, né? Vai se estabelecer no trabalho, se estabelecer financeiramente. Então você tem que pensar que a cidade que você chegar, não digo a que você acabar de pisar, mas é buscar realmente opções. Porque o grande centro, primeiro que tá super populoso, tá caro. Portugal não é o país que melhor paga aqui, na verdade é o que menos paga. Então, se a gente for pôr no peso, não compensa você viver no grande centro hoje. O seu custo de vida vai ser muito alto, como qualquer centro, mas acho que aqui principalmente tá um caos. Enfim, Lisboa piorou, porque Lisboa é a capital. Acho que um ponto bem bacana também é que tipo, a gente tá falando muito da nossa experiência em relação ao norte, pessoal. Sim. A gente veio e ficou sempre pro norte. A gente ficou Porto e agora a gente se mudou pra Bragança. Se você vai vir para Lisboa, eu acho que você vai ter mais opções de cidades mais afastadas, porque Lisboa tem uma linha de metro, de comboio, que é o trem, e ônibus, que é os autocarros, muito mais servido do que no Porto, por exemplo. Não que o Porto não tenha, Exato. só que o Porto acaba ficando mais fechado ao Porto. Por exemplo, ele falou Vila Nova de Gaia. Faz parte do distrito do Porto, porém, acaba que o autocarro que serve Porto, ele só vai até uma região X, muito próximo de Gaia, de Gaia. Exato. Se você vai um pouco mais para dentro de Gaia, tem uns autocarros específicos só para Gaia. Exato. Não é tão servido quanto o centrão. Exato. E se tu se afasta um pouco mais de Gaia, pronto, não aí tem. Não tem. É isso que a gente tá querendo falar na questão do tipo, quando você chegar, não tem problema vocês ficarem hospedados tipo, dentro do porto. Não. Mas que pensando a longo prazo, talvez não possa compensar financeiramente. Você vai conseguir pagar um quarto? Vai com salário. Talvez sobrar mais dinheiro é mais vantajoso para qualquer pessoa, porque você vai ter um poder de compra maior, porque você vai poder comprar mais coisa, talvez você vai ter uma paz maior, porque enfim, não vai ser tão centrão. Então, tipo assim, chegou dentro da grande cidade, vê um lugar que talvez você vai ficar um pouco mais afastado, seja mais barato, mas que tenha um transporte público ali próximo, que tenha um metro, que tenha um comboio, que é o trem, que tenha autocarro. Se for metro e comboio, melhor, porque eles não param a circulação tanto quanto o ônibus, né? Porque enfim, o ônibus pega trânsito. Esse seu primeiro ano, eu acho que é muito importante você não estar no miolo, porque eu acho que você vai gastar muito dinheiro. Sim. E também não se afastar tanto, tipo, ir pra uma aldeia. Porque você não vai ter tanto dinheiro. Porque não vai ter tanto dinheiro, você vai conseguir, por exemplo, muitas vezes chegar e já comprar um carro. Às vezes sim, não sei, do seu planejamento. Mas, enfim, é bom você estar ali naquele meio termo. E a realidade também que é muito da gente abordar, gente, que Portugal é muito fechado a grandes cidades, no quesito a gente não tem tantas grandes cidades. Eu consigo falar aqui algumas e acabou. Por exemplo, Viseu. Viseu é uma cidade grande, mas não deixa de ser pequena. Mas Coimbra ainda é bem, porque ela é um polo estudantil, Coimbra. Mas, tipo, Viseu, ela é uma cidade grande, dentro de onde ela tá, ali naquela parte do mapa, mas ela é uma cidade pequena comparada às cidades grandes de Portugal. Então, o que eu quero dizer é que ela vai ser mais fácil não ter condução pública. Um exemplo é a cidade que a gente mora. Bragança, ela é uma cidade grande aqui da nossa região, mas, por exemplo, só são 3 linhas de autocarro, se eu não me engano. Final de semana não tem ônibus nenhum. Então, é isso, galera. Então, gente, um outro ponto também que a gente queria trazer aqui, que eram coisas que a gente queria ter realmente ouvido. Vai muito do planejamento de cada um. Nós tivemos vocês vão ter o de vocês. Mas na questão financeira, nós decidimos na época trazer tudo que a gente tinha convertido já em euro. Então a gente trouxe muita parte em uma conta que a gente falou no vídeo anterior, as contas que a gente utilizou. E hoje a gente vê que foi um erro. Por quê? Meses depois, eu não digo meses, tipo 9 meses. Não, 2 meses depois que a gente chegou aqui, o euro estava começando a baixar. Claro, o euro ainda está altíssimo, mas para vocês terem uma noção, a gente está aqui há 1 ano e meio e a gente pagou o euro quase R$2 a mais. Na verdade. A gente pagou quase 7 euros. 7 reais. A gente pagou quase 7 reais. Hoje tá 5 que a gente pagou. Hoje tá 5,20, enfim, tá variando nesses pouco valores. Depois que a gente chegou, caiu bastante. Já caiu. Então, assim, aconselho deixar uma reserva. Se você puder, deixa no Brasil, não traz tudo. Vale mais você deixar uma parte do seu dinheiro investido ali na poupança, em qualquer outro investimento que você tiver. Enfim, porque você precisar... Primeiro, se você vem com muito dinheiro, você acha que você tem muito dinheiro e acaba gastando. Quanto mais dinheiro tem... Principalmente quando você vê o valor das coisas aqui. Você não sabe ainda o peso que é. Então, por exemplo, a gente chegou aqui, a gente ia no mercado comprar um fardo de cerveja, que a gente pagava R$40. E aí aqui você pagar, por exemplo, 3,5 €, 4 € num fardo de cerveja, gente. Parece que, tipo, nossa, é muito barato.
Eu acho que você, como não tem o peso do dinheiro aqui ainda, então você trazer tudo, você vai acabar gastando e não vai perceber. Quando você perceber, vai ser muito tarde. Mas isso, gente, vai muito da realidade financeira de qualquer um, né? Quando a gente se programou, realmente a gente se programou com uma quantia de dinheiro que dava pra gente ficar por um bom tempo. Então, mas eu vejo que tem muita realidade de pessoas que, tipo, vem 2, vem 3 e traz uma quantia pequena de dinheiro, mas é o que a pessoa consegue trazer. Então, A gente se não der, não, tudo bem. A gente tá dando a nossa opinião na questão, tipo, a gente trouxe muito dinheiro e não era necessário. Então, eu só consigo juntar 500 euros pra chegar aí. Eu acho que você já tá arriscando muita coisa. Já é um Mas eu entendo que é a realidade de todas as pessoas, sabe? Então, tipo, de qualquer pessoa, né? Não posso aplicar a minha Lucas a outra pessoa. Exato, até porque você pode, por exemplo, conseguir uma oferta de emprego pra vir pra cá e, enfim, você não vai ter um tempo hábil pra juntar dinheiro. Sim. Então, aí você vem com 500 euros, como o Tom tá falando, às vezes até menos, ok, converte tudo e vem, porque realmente é um valor pequeno em euro. Então, a gente até entende. Agora, se tu é uma pessoa que vai vir trazendo, sei lá, muitos euros, muitos mil euros... Talvez compense deixar uma parte no Brasil. Quarto pontinho, que é sobre o turismo. Turismo. Galera, a gente sabe, que a gente sempre, desde o primeiro vídeo, a gente fala que se conseguir vir legalizado, com visto, que é o ideal, show, bacana. Se você tá vindo de outras formas, ou se você já tá chegando aqui e não sabe se vai ficar, aproveita esses 3 meses aí, os 90 dias que você tem, né, para, por exemplo, conhecer outros países ao redor, Espanha, Alemanha. A gente tem uma facilidade maior de viajar para outros países aqui através de avião, porque tem low costs que são muito baratas, Sim. então você consegue fazer viagens que compensam. Porque você não sabe quando você vai conseguir, por exemplo, um agendamento no CEF, você não sabe quando vai sair a sua residência. Então, durante aquele período você consegue viajar sem problemas. Depois você tem que estar legalizado para sair daqui, né? Exato, até mesmo porque mesmo que você venha legalizado, venha já com visto, Tem um às vezes agendamento, né, tem um agendamento aqui para você tirar o cartão de residência. E isso às vezes demora. Então, aproveite esses 3 primeiros meses para você conhecer um pouco de Portugal, mas também conhecer fora. Porque nós foi um erro que a gente fez por medo de não conseguir trabalho rápido, ou de gastar o dinheiro e depois não ter como sobreviver, né? Engraçado que, tipo, pra começar, a gente ficou uns 3 meses sem fazer. A gente, inicialmente, quando chegou, a gente não procurou emprego, a gente ficou assim, 3 meses mesmo. Mais ou sem menos isso. procurar emprego, A né? gente procurava, mas nada com Nada, toda tipo, força. Então, assim, a gente realmente ficou esse tempo, Mas a gente não conheceu aproveitou. fora. Exato, porque a gente tinha esse medo de gastar, então acabou que depois. Que aí A gente gastou aqui dentro. gastou aqui dentro, não viajou e ficou mais difícil viajar. Porque ficou preso. você vê que tem muita gente postando, tu viaja aí com 20 euros pra Paris, com 30 euros tu vai e volta pra Alemanha. Realmente existe isso. Só que ninguém te diz que esses 30 euros de ida e volta é numa data X. Ninguém te diz que pra você fazer essa viagem, tu tem que estar livre. Sabe? Então, se tu vai trabalhar, se tu trabalha, você tem férias, mas não é tão simples assim. Porque férias é igual no Brasil, percebe? Então você tem férias que você pode tirar, e só você tem que solicitar para a empresa, não é simplesmente vou sair de férias. Então, se a empresa fala assim, olha, aqui essas datas não dá. E aí, o que você faz? Você vai viajar? Não, não vai viajar. Talvez você não trabalhe fim de semana, ou talvez você trabalhe fim de semana e folgue 2 dias durante a semana. Então, é complicado você ter essa noção de que é barato viajar. Realmente é. Mas não é tão simples assim, de você comprar passagem e ir, percebe? Então, aproveita esse primeiro tempo que você chegar, se você tiver um planejamento financeiro, se você puder, não vai fazer loucura de chegar aqui com 500 euros, tendo que arrendar quarto, tendo que procurar emprego e viajar e gastar esse dinheiro, pelo amor de Deus, porque depois você vai ficar aí falando. É verdade que Portugal não vale a pena, né? É isso, né, de hoje. Se vocês tiverem alguma ideia ou algum comentário que vocês queiram fazer, comentem no vídeo. Comenta aí, Deixa uma ideia se vocês querem saber algo. se você já tá aqui, comenta aí de que cidade você é, diz como que é um pouquinho do Se você é de Bragança, gente, fala com a gente. Fala com a gente. A gente se mudou e não conhece ninguém. Mas é isso, gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, seguir a gente aqui no Instagram, que agora a gente criou um Instagram pra gente. E é isso, eu agradeço muito vocês terem assistido o vídeo até aqui. E é isso. Boa sorte Beijo. na programação, galera.